Amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez na sua casa para adorar e exaltar o santo nome de Jesus. Quem já ouviu a voz do Senhor nesta noite? Quem já ouviu a voz do Senhor, dá glória para Ele, porque Ele é o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. E se o culto tivesse terminado agora, eu já saía daqui tendo ouvido a voz do Senhor neste lugar. Os hinos entoados aqui, a gente pôde sentir e ouvir a voz de Deus. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do evangelista Naftali, que nos lançou o convite com muito carinho. Que Deus assim abençoe a sua vida. Queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Demétrio, que mesmo não estando, mas pela confiança que Ele nos tem dado. Quero agradecer, não posso deixar passar essa oportunidade de agradecer à igreja do Senhor, que em nome da minha família tem nos recebido aqui com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja aqui do José Américo. Quando eu e a minha esposa viemos aqui com a família, viemos aqui nesta igreja e nós dissemos assim, vamos orar para ver onde nós vamos congregar, e viemos aqui. Eu me lembro que quando eu passei a primeira vez aqui na frente, estava ali, acho que é o irmão Edson, eu passei ali e perguntei a ele, essa igreja aqui é a Assembleia de Deus? Ele disse, é. Eu disse, é a presidida pelo pastor José Carlos? Ele disse, sim. E ele nos disse assim, sejam bem-vindos, podem vir. E a partir daquele momento eu já fiquei feliz. No domingo posterior nós viemos, cultuamos aqui com a igreja. E quando chegamos em casa, conversando com minha esposa, eu disse, e aí minha filha, o que é que a gente vai fazer? Eu gostei da congregação, eu gostei da igreja, me senti bem. Ela disse, então nós vamos ficar lá mesmo. Nós não vamos visitar mais igreja nenhuma, a gente vai ficar lá. E graças a Deus, nós já estamos aqui no estado da Paraíba. Vai fazer 5 meses agora, no dia 9. E temos sido bastante acolhidos pela igreja de Deus. Nos sentimos muito bem e à vontade para adorar a Deus juntamente com os irmãos. E eu estava aqui observando o trabalho dos jovens. Minha esposa sabe bem. Eu lá em Pernambuco, na IEADALP, tem um departamento de mocidade também, chamado UMADALP. E pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de dirigir o departamento da mocidade por 2 anos. A irmã Elialda conhece bem, não é? E pense numa experiência com Deus que eu tive, foi nesse período que eu passei à frente dessa mocidade. Eu vi as jovens aqui falando, né, do encontro que tiveram ali, o encontro de jovens com Cristo. E eu me lembrando, meu Deus, na época que eu dirigia a UMADALP, foi um encontro com Cristo. Porque, olha, irmãos, era um tempo que a gente orava mais, era um tempo que a gente lia mais a palavra, era um tempo que a gente buscava o Senhor. Pense no momento glorioso, a experiência que nós vivemos ali, e a gente guarda para a vida. E eu observando esses jovens aqui, falando, louvando, eu disse, meu Deus, que tempo bom é esse. É o tempo de desenvolver os talentos que Deus nos dá, né? É o tempo de ir colocando em prática, porque os ministros que estão aqui na minha retaguarda, eles irão passar. E são esses jovens, esses adolescentes que darão continuidade ao trabalho. Então é importante já começar a desenvolvê-los de agora, porque quando chegarem aqui no tempo, na idade certa, já estarão prontos para fazer aquilo na qual o Senhor já chamou, porque Jeremias disse que o Senhor escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Então esses jovens que estão aqui, eu e você, Deus, Ele já nos escolheu quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe. Ele já sabia da nossa história, já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Ele nos conhece. Ele é quem cuida de nós. E eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem chegando aqui, embora eu seja jovem também, viu, irmãos? Porque 33 anos ainda é jovem. Eu fico muito feliz ver um jovem de 18, 19, 20, 22 anos chegando aqui, falando, louvando, dizendo que Jesus é bom e Deus é fiel. Isso é muito bom. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do Reis, no capítulo de número 19.
a começar do versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, essa pessoa citada no texto que nós lemos chama-se Elias, e tenho certeza aqui que os irmãos conhecem Elias. Elias, ele vive num tempo de um rei de Israel chamado Acabe, que no capítulo 16 e o versículo 30, o texto vai dizer que Acabe foi um rei pior do que todos os outros antes dele. Acabe foi um rei pior do que todos os reis que passaram antes dele. E olhe que os reis que passaram antes de Acabe eram reis ruins, eram reis idólatras, eram reis que não andavam no caminho do Senhor. Mas pense num rei ruim, acrescente mais um pouquinho, foi Acabe. E a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 16 que Acabe, ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher era de uma terra chamada Sidom, e ela adorava a um deus chamado Baal, que para muitos ou para eles era o deus da fertilidade. E Elias surge em meio a esse cenário. No capítulo 17, de repente Elias surge, e me permita a expressão, Elias já chegando, porque ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém nunca tinha escutado falar de Elias. Mas quando ele aparece no capítulo 17, as primeiras palavras de Elias foi a seguinte: sob a minha palavra não vai chover. Observe que profetas como Jeremias, Daniel, Isaías, quando eles iam entregar uma profecia da parte de Deus, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Mas Elias, ele tinha uma convicção tão grande, mas tão profunda, e uma intimidade tão grande com Deus, que ele disse assim: sob a minha palavra não vai chover, nem vai descer orvalho sobre a terra. Porque ele tinha intimidade com Deus, ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus na qual ele estava ali anunciando aquela profecia. E Elias era tão ousado, mas tão ousado, que disse: sobre a minha palavra. Ele poderia se dizer, né? Sobre a palavra de Deus, Deus manda dizer. Mas ele disse: sob a minha palavra não vai chover, nem vai descer orvalho sobre a terra. Depois dessa profecia de Elias, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim a ele: olha, sai daí e vai para junto do ribeiro de Querite, porque lá eu vou providenciar comida para você. Os corvos vão alimentar você de dia e de noite. E a Bíblia vai nos dizer que Elias está lá junto do ribeiro, e os corvos levavam carne e levavam pão, e ele bebia da água do ribeiro. Observe, irmãos, que o profeta, ele está escondido, mas ele está escondido porque está guardado por Deus. Foi Deus quem mandou ele ir para lá, ele não foi por conta própria, ele não foi porque ele queria, mas Deus, guardando o profeta, disse a ele: vai lá para o ribeiro do Querite, porque lá eu vou te sustentar.
Porque quando Deus ele manda a gente para determinado lugar, é porque ele vai se responsabilizar por tudo que ele vai fazer. E às vezes a gente fica preocupado, como é que vai ser lá, eu não sei como vai ser as circunstâncias. Mas quando Deus ele manda a gente ir, é porque ele vai se responsabilizar por aquilo que ele vai fazer naquele lugar. A gente vê isso na história de Abraão, irmãos, porque Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, que eu vou para uma terra, que vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Deus já estava cuidando da vida de Abraão. Não te preocupa se Deus te tirar daqui e te levar para outro lugar, não te preocupa não, porque Deus já tem provisão de céus para a tua vida, aonde quer que você chegar. Deus já tem cuidado de você. Deus vai ter cuidado de você. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Só que não chovia na terra. O profeta profetizou que não ia chover. E quando não se chove, o que é que acontece? Sequidão. Eu não sei aqui, mas acredito que sim. Mas lá no sertão de Pernambuco, quando passa muitos anos sem chover, muito tempo sem chover, a terra começa a se rachar toda de tanta sequidão. E a seca era tão grande, irmãos, tão grande, mas tão grande, que o ribeiro secou. Aí Deus disse assim a Elias: sai daí, vai para Sarepta, que é de Sidom, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Elias ele entra em Sarepta, ele encontra a viúva que não tem nada. Ela está ali catando alguns cavacos e ela só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas o que me chama a atenção, além de tudo isso, é que Sarepta pertence a Sidom. Eu não sei se os irmãos observaram, mas no começo eu falei que Jezabel, ela era de Sidom. Aleluia. Você ainda não está entendendo o mistério de Deus não, mas você vai entender. Olha, irmãos, Acabe queria de toda forma acabar com a vida de Elias. Aí Deus pega Elias e diz assim: olha, vai lá para Sidom, que é a terra de Jezabel, a terra da tua inimiga. Vai para lá, para a terra da tua inimiga, a mulher que quer te matar. Vai para lá, porque lá eu vou te sustentar. Aleluia. Só quem faz essas coisas é Deus, irmãos. Pegar a gente, botar na terra do inimigo e nos sustentar debaixo da sua poderosa mão. Quem faz isso é Deus. Imagine um país em guerra e você vai para a terra inimiga. Aleluia. Mas as mãos do Senhor estão lá guardando, protegendo, cuidando, zelando, guardando a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está te guardando por onde quer que você passe. O Senhor vai te proteger por onde quer que você ande. Mal nenhum te susterá, porque a destra de Deus está estendida sobre a tua vida. Elias está lá em Sidom, na terra de Jezabel. E Acabe doido procurando Elias. Eu quero matar ele, eu quero matar ele, eu quero matar ele. E Elias na casa do sogro de Acabe. Quem faz isso é Deus. Aí Elias encontra a viúva. Os irmãos conhecem bem o texto. E ela: eu não tenho nada. Mas embora aquela mulher vivesse numa terra idólatra, provavelmente em algum momento ela escutou falar sobre o Deus de Israel. Porque ela disse assim: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. E Elias disse: faz primeiro para mim um bolo. Faz primeiro para mim. Depois você vai fazer para você. Olha, irmãos, na nossa ótica humana, imagine alguém, Deus chegar para a gente e dizer assim: alguém vai te sustentar. Mas esse alguém está numa situação pior do que a gente. É porque o nosso Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O Senhor pega as coisas que não são para confundir as que são. E ninguém compreende o trabalhar de Deus e fica todo mundo confuso sem entender o que é que está acontecendo. Mas aquela viúva confiou que existia um Deus em Israel. E ela foi lá e fez o bolo para o profeta. A fé dela foi grande. Ela confiou. Ela foi lá, fez o bolo, entregou ao profeta. Sem ver nada, sem possibilidades. Depois que ele se alimentou, aí ele disse:
a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija. Eita, irmão, como o nosso Deus é grande, como Deus é tremendo, como o nosso Deus confunde as coisas desse mundo, como o nosso Deus é terrível, aleluia, como o nosso Deus é tão grande. Não há palavra, não há adjetivo para poder descrever a grandeza do nosso Deus, porque Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Ele pega as coisas, as impossibilidades, para dizer assim: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Aleluia. E aquela mulher começou a ficar feliz a ponto de sustentar o profeta. Disse assim: não, more aqui, porque onde está a presença de Deus, todo mundo quer estar perto. Mas um certo dia, o filho daquela mulher morre. O filho daquela mulher morreu. E agora ela foi para o profeta e disse assim: o que tenho eu contigo? Te abriguei na minha casa e agora meu filho morre. Aí Elias vai, pega o menino, volta no quarto, ora por ele, e Deus traz vida, 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 vida e vida. Aleluia, aleluia. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida, vai ter vida, filha de Jerusalém, vai ter vida, melodia celeste, vai ter vida, geração eleita, vai ter vida, torre de Davi, vai ter vida, igreja, vai ter vida, porque o Senhor é quem chega primeiro. Agora Deus diz a Elias: olha, vai e volta, encontra com Acabe, porque agora eu vou mandar chuva. Elias volta, e agora, cheio da ousadia de Deus, ao encontrar com Acabe, ele disse: olha, chama aí os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, e vamos para o monte, e lá a gente vai ver quem verdadeiramente é o Deus de Israel. Olha, irmãos, veja mais uma vez como Deus trabalha nas coisas irracionais. São 800 profetas contra um. Quem tem mais chance? 800. Mas quem serve ao Deus dos céus, quem serve ao Deus dos céus tem confiança. Pode se levantar 400, pode se levantar 800, pode se levantar 1000. Mas de uma coisa ele tem certeza: 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido, porque o Deus de Israel está com ele. Agora Elias vai lá. Quem estava aqui na quinta-feira, o presbítero Jânio falou sobre isso. Os 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas de Azerá levantam um altar, matam um bezerro e começam a adoração e a clamar e a chamar, e começaram a se cortar e se jogaram sobre o altar, mas nada acontece. E Elias começa a observar aquilo ali. Daqui a pouco Elias começa a zombar: clama mais alto, porque eu acho que ele não está ouvindo não. Ele pode estar passeando, ele pode estar dormindo, aleluia. Mas levantavam, faziam estátuas para Baal, mas era uma estátua que tinha ouvido, mas não ouvia, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala. Mas o nosso Deus, que é um Deus invisível, quando a gente abre a nossa boca aqui, Ele escuta lá no céu. Quando a gente derrama a nossa lágrima aqui, Ele recebe como um cheiro suave nas suas narinas, porque é o nosso Deus, mesmo que Ele seja invisível, nós podemos sentir a presença dEle nesta noite e neste lugar, porque Ele está atento a ouvir a oração e o clamor da sua igreja. Aleluia. Clamaram o dia inteiro, choraram, se cortaram e nada. Elias disse: tá bom, acabou, agora é a minha vez. Elias vai lá, arruma o altar,
Ô irmãos, quando eu olho para a história de Elias, eu fico observando um homem tão ousado. Porque depois de ele arrumar o altar, ele ainda disse assim: veja só, a terra estava vivendo uma sequidão. E ele ainda disse assim: pega água e joga aqui por cima do sacrifício, a ponto de se criar um lago ao redor daquele sacrifício. O homem precisava que descesse fogo do céu. E na ótica humana, teoricamente, ele deveria pegar galhos secos para poder pegar fogo de alguma maneira. Mas ele disse assim: joga água. Joga água. E na minha mente pequena, eu fico imaginando assim: meu Deus, eu acho que aquela água tinha gasolina ali, porque não é possível. Aleluia. E quando Elias ele ora ao Deus do céu: Deus, atende a oração do teu servo. Escuta a minha oração e mostra que tu és o Deus de Israel, aleluia. Ai, Deus, atende a oração do seu filho, desce fogo do céu, consome aquele holocausto inteiro, lambe a água que está ali, tudo vira pó, porque Deus respondeu com fogo a oração do profeta, porque aquele que busca a Deus de coração sincero, o Senhor atende o seu clamor e responde a sua oração. Aleluia. Aleluia. Ei, Deus está ouvindo a tua oração. Quando ninguém mais vê, Deus está vendo. Enquanto você está lá calada, sofrendo, chorando, mas Deus está ouvindo. Às vezes você quer gritar aos quatro ventos os seus problemas, mas Deus está dizendo assim: conte só para mim. Aleluia. Às vezes você quer sair correndo e dizendo assim: meu Deus, eu vou enlouquecer, é tanta coisa. Mas Deus está dizendo assim: conte só para mim, porque eu tenho a solução para o teu problema. Às vezes, irmãos, nós estamos como Elias. E nesse momento aqui, eu costumo dizer que Elias ele estava pegando os céus com a mão. Porque é muita ousadia alguém chegar e dizer assim: não vai chover sobre a minha palavra, orar e descer fogo do céu, ressuscitar o morto. É muita ousadia. Depois desse episódio, Elias mata todos os profetas. Depois ele sobe ao monte mais uma vez, começa a orar. O céu ainda estava completamente azul, mas ele chamou o moço e disse assim: vai lá, vê se vai chover, vê se tem alguma nuvem. E o moço ia e voltava e não tinha nuvem nenhuma. Ele disse: vai lá 7 vezes. Quando foi da 7ª vez, o moço voltou com a notícia: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Deus é grande, irmãos. Deus é grande. Deus é grande. Ele é fiel. Aí Elias disse ao moço: vai, corre até a Acabe, diz a ele que aparelhe os cavalos dele, porque vem grande chuva por aí. E choveu, viu? Aleluia. Desceu chuva dos céus, porque Deus é fiel. Só que quando Acabe recebeu essa notícia, todos os profetas foram mortos, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, ele diz a Jezabel o que aconteceu. Diz: olha, Jezabel, Elias matou os profetas. 850 profetas Elias matou. Jezabel está certo. Chama o mensageiro, vai lá e diz a Elias que amanhã a cabeça dele vai estar nas minhas mãos. Ô irmãos, vocês observaram que eu falei acho que umas 2 vezes, mas vou repetir a terceira. Elias era muito ousado, cheio de ousadia da parte de Deus. Mas quando ele recebe essa notícia, a Bíblia vai dizer que agora ele corre para o deserto. Da primeira vez que ele foi se esconder junto do ribeiro, foi Deus quem mandou ele se esconder. Só que agora ele, por conta própria, com medo, ele vai se esconder no deserto. Não foi Deus quem mandou. Ele acabou de orar e fogo do céu desceu. Ele acabou de matar 850 homens. Sob a palavra dele não choveu durante 3 anos e meio. Mas uma palavra fez com que Elias fugisse para o deserto para se esconder.
A Bíblia diz que Elias, no texto que nós lemos, ele encontra um pé de zimbro e fica debaixo daquele pé de zimbro. O anjo do Senhor vai lá, toca nele e diz: olha, acorda, come e bebe. Elias comeu, bebeu e deitou-se novamente. Elias ora ao Senhor, numa angústia tão grande. No versículo 4 em que nós lemos, ele pediu em seu ânimo a morte e disse assim: eu não sou melhor do que meus pais. Mas Elias, faz 24 horas que tu oraste e desceu o fogo do céu, porque agora tu estás se escondendo? Porque tem dia que a gente está pegando o céu com a mão, a gente enfrenta qualquer dificuldade, se vier um endemoniado a gente bota a mão, ele vai embora. Mas também tem dia que uma palavra faz com que a gente desanime, fraqueje e não queira nem mais caminhar. O anjo volta pela segunda vez e diz: Elias, come, bebe, porque muito longo é o caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê glória a Jesus. Aleluia. Come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Ele estava pegando o céu com a mão, mas daqui a pouco ele estava desejando a morte. Ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, mas o Senhor proveu alimento para o profeta. Diz assim: você não vai parar não, rapaz. Você vai continuar. Come aí, te alimenta, te fortifica, porque você não vai parar na caminhada. Ei, você que chegou aqui nesta noite, talvez pensando em parar, pensando em desistir, desanimado, dizendo assim: eu vou entregar, eu vou sair daquela igreja. Mas nessa noite Deus te trouxe para um lugar certo e está dizendo para você: te alimenta, come, bebe, porque você não vai parar. Muito longo é o caminho. Você tem muita história para viver, ainda tem muita experiência para ter com Deus. Você não pode desistir. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente quer parar, irmãos. Às vezes se levanta tanta coisa que perturba a nossa mente, aleluia. Mas o Senhor que controla todas as coisas, aleluia, Ele está bem presente. Eu pelo menos sinto a presença de Deus aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo. E a presença do Senhor está marcante nessa igreja. E você vai sair daqui nesta noite fortificado, porque você está sendo alimentado, abastecido, recarregado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você ainda vai caminhar muito, 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 muito e muito na terra. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desistir. Ah, irmão, mas foi uma palavra que eu ouvi que me matou. Foi não, Jesus está te dando vida nesta noite. Você não vai morrer não. Você não vai morrer não, porque Jesus chegou primeiro. Aleluia. Ai, irmão, mas você não sabe a perseguição que eu estou passando. Você não sabe o que eu tenho enfrentado dentro de casa, no trabalho, na igreja. Você não sabe, eu não sei, eu também não quero saber. É a sua experiência com Deus. É a sua experiência com Deus. Cada um tem a sua experiência com Deus. Eu não quero saber o que você está passando não, mas eu quero lhe dizer que tem alimento de Deus aqui nesta noite para você se abastecer e caminhar. Que tem água do Espírito Santo de Deus aqui para você beber, se hidratar e seguir em frente. Aleluia. 40 dias e 40 noites o profeta caminhou. Receba abastecimento dos céus nessa noite. Receba a providência de Deus nesta noite. Receba a ousadia de Deus nesta noite. Aleluia. Receba da parte do Senhor nesta noite. Você que chegou aqui fraco, você vai sair forte. Aleluia. Você que chegou aqui pensando em desistir, Deus não vai fazer você desistir. Você ainda tem muita história para contar, muita experiência para viver. Abaserve cantará, abaserve proverá. Aleluia, 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 aleluia. Você não vai parar não. Aleluia.
Aí Elias foi para uma caverna, irmão. Depois que se alimentou, ainda foi para uma caverna. Estava difícil a vida do profeta. Aí Deus vai lá na porta da caverna e diz assim: Elias, o que fazes aí? Ah, Senhor, só fiquei eu quero desistir, eu quero parar. Na igreja ninguém me estende a mão. Lá no departamento que eu faço parte, ninguém me cumprimenta com a paz do Senhor. Eu chego na igreja e saio, ninguém fala comigo. Aleluia. Eu chego na igreja, Deus, e ninguém percebe que eu estou triste. Muitas vezes eu só queria um abraço, mas ninguém me entende, ninguém me compreende. Aleluia. Na minha família, Deus, parece que ninguém me conhece, parece que eu sou um estranho. Eu fico trancado dentro do quarto o dia todo e ninguém fala comigo. Se eu não falar com ninguém, parece que não existe ninguém dentro da minha casa. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E Elias começa ali fazendo os seus lamentos, as suas murmurações, as suas decepções. Aí Deus faz, tá lá: sai daí, Elias, sai daí, Elias, porque caverna não é lugar de crente morar, não. Você pode até se esconder por um momento, mas Deus vai tirar você de dentro da caverna, porque caverna não é moradia de crente. Crente pode entrar na caverna, mas ele não vai morar lá. Se você está dentro de uma caverna, Deus hoje vai te tirar de dentro da caverna e está dizendo: eu tenho ainda negócio na tua vida. Está se escondendo por quê? Porque eu ainda tenho negócio na tua vida. Porque você está escondendo os talentos que Deus te deu. Porque você está enterrando aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Porque o Senhor está te perguntando esta noite: por quê? Porque você está escondendo. Se quem chamou foi Ele, se quem chamou foi Ele, que quem fez a promessa foi Ele, porque você está se escondendo. Aleluia. Foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu. É Ele quem te capacita, é Ele quem te prepara, é Ele quem te dá força, é Ele que te ergue, é Ele que te sustenta, é Ele que provê as coisas. É o Senhor, é o Senhor. Então pegue aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos e comece a caminhar, comece a caminhar, comece a caminhar, porque foi Ele quem chamou. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não se esconda dentro da caverna. Ah, mas só eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei. Como eu já disse antes, cada um tem a sua experiência com Deus. Mas você não vai ficar dentro da caverna, não. Passou fogo, terremoto. Daqui a pouco vem uma brisa suave, uma voz suave. Aí Deus estava em meio à brisa, Deus estava. Aleluia, 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 aleluia. Deus, em meio à tormenta, em meio à tormenta, em meio aos levantes do inimigo, em meio às perseguições, em meio às ameaças, dentro da caverna, Deus vai te tirar e vai te tratar no meio de uma brisa, te trazer tranquilidade, te trazer estabilidade emocional, psicológica. Deus vai estar tratando com você. Você não vai nem perceber. Quando você vai olhar para um lado, para o outro, dizendo assim: aonde é que está Deus? E Deus vai estar lá trabalhando, vai estar movendo, vai estar tratando. Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer na sua vida, e vai mostrar mais uma vez que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Deus estará chegando com providência, e você vai sair da caverna, vai caminhar e dizer que Ele é grande, que